na casa espírita ainda criança, porque meu pai era frequentador e me levava a algumas reuniões. Fora disso, meu avô, por parte de mãe, também era espírita e participava de outra casa, de maneiras que, mesmo meu pai tendo me levado para as reuniões lá do Caminho de Jesus desde cedo, foi meu avô que foi o maior incentivador de eu me tornar espírita, já que eu recebi dele como herança as obras espíritas que ele tinha, exemplares do Reformador e outras obras que foram as primeiras que eu comecei a estudar para o espiritismo. Depois, com o passar do tempo, aí sim, quando eu cheguei na idade da juventude, eu me interessei em realmente participar da Casa Espírita. Lá eu fui convidado a iniciar o movimento de mocidade na Casa Espírita, que não tinha. Eu reuni os jovens, comecei o trabalho da mocidade e dali para diante nunca mais saí da instituição. Estou lá exatamente 42 anos. Olha, o espiritismo é um só. Acontece que quando Allan Kardec, na França, funda o espiritismo com o lançamento do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, dá início a uma nova era que viria a ser uma nova filosofia que explicava o mundo espiritual, que explicava a reencarnação, que até então as religiões não tinham esses princípios. Só que quando chegou aqui no Brasil, as primeiras casas espíritas foram abertas por pessoas que tiveram na França ou que falavam francês e trouxeram para cá a ideia do espiritismo. Só que, quando abriam as casas espíritas, as pessoas que iam frequentar essas casas espíritas eram pessoas que frequentavam outras religiões. Não tinha ninguém que nunca tinha frequentado religião. Então, veio pessoas, principalmente do catolicismo, veio pessoas das religiões de matriz africana, das matrizes indígenas, e todas elas começaram a participar das casas espíritas. E aí, então, por essa migração, é que aqui no Brasil é o único lugar que, quando se fala de espiritismo, as pessoas perguntam qual o espiritismo, como se o candomblé, a umbanda e outras religiões de matriz indígena e africana fosse também espiritismo. Aqui também se confunde mediunismo com espiritismo. Quando a pessoa é médium, diz que ela é espírita. Não, ela é médium. Tanto que a mediunidade pode aparecer em pessoas em todas as religiões ou até pessoas que não têm religião nenhuma. E isso não significa que ela seja espírita. Ser espírita, na verdade, é aquela pessoa que passa a estudar a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Quer dizer, a doutrina dos espíritos. O livro são de perguntas feitas aos espíritos e a resposta é dele. Kardec só organizou as obras numa sequência lógica para que pudesse ser entendida por todos aqueles que fossem estudar depois de divulgada a doutrina e depois de publicada as obras. Tanto que ele não era Allan Kardec, ele usou um pseudônimo porque ele já era um escritor francês, né? E não queria misturar as obras que ele dedicou à área didática, né? Já que ele escreveu livros da língua francesa, sobre a língua francesa, sobre matemática e até mesmo sobre algumas ciências, e como um grande estudioso que ele não quis misturar isso com a nova filosofia. Então, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o professor Rivail, adota um pseudônimo de Allan Kardec para a divulgação da nova filosofia que estava sendo ditada pelos espíritos, e, por coincidência, esse nome Allan Kardec ele soube através de um amigo espiritual dele de outras encarnações, que era o nome que ele tinha tido
quando então era um druida entre o povo celta. A casa foi fundada em 1931, quando nem Caxias era Caxias. Caxias ainda era uma vila pertencente ao município de Iguaçu, que também ainda não era Nova Iguaçu. Então, iniciou-se muito antes da fundação de Caxias, ou seja, praticamente 3 anos antes. Desde da fundação, o grupo de fundadores queria ter uma casa espírita, mas também se preocupava com o trabalho de alfabetização de crianças carentes. Tanto que nesses 90 anos que a casa está completando esse ano, houve vários momentos em que funcionou uma escola primária lá no Caminho de Jesus. Eles fundaram uma escola primária com 2 salas de aula, que era a Escola Espírita João Batista. Depois, esse grupo passou para a responsabilidade da prefeitura. Aí a prefeitura ficou um tempo usando o espaço do Caminheiro de Jesus para o funcionamento da escola de primária, né? Aí, depois disso, eles conseguiram o espaço, né? A prefeitura conseguiu o espaço e transferiu a sala de aula para um espaço escolar, e a casa, alguns anos depois, é, for, iniciou uma outra escola, dessa vez com o nome de Escola Espírita Anselmo da Cruz, que é em homenagem ao primeiro presidente, um dos fundadores do Caminheiros de Jesus. Também funcionou algum tempo e depois não teve continuidade. Quando foi mudado o nome de Centro Espírita para Instituto Espírita, os associados daquela época, que decidiram por esse nome, colocaram no Estatuto do Caminheiros que continuaria o projeto de tentar fundar uma escola. Só que depois disso não aconteceu, né? Tanto que, quando houve a necessidade de muitos anos depois fazer uma nova reforma do estatuto, tirou-se essa cláusula, né, da criação da escola, porque não havia condições. Mas ficou o nome, mas o nome é justamente isso, o desejo que sempre houve entre os associados em várias décadas diferentes, de que o Caminheiros tivesse uma escola primária ou uma escola de alfabetização para pessoas carentes. É, a gente usa várias nomenclaturas. Toda instituição espírita, ou a gente chama de instituição, porque ela tem vários nomes, existe casa espírita, centro espírita, núcleo espírita, associação espírita e assim por diante. São vários nomes diferentes. E chamamos de casa porque praticamente a casa espírita é uma continuidade da nossa casa ou a nossa segunda casa. Uma das grandes questões do espiritismo no Brasil, ter crescido e ter feito que o Brasil se tornasse o maior país espírita do mundo, ao contrário da França, que decresceu o espiritismo e quase acabou, foi justamente porque no Brasil o espiritismo ganhou o status de religião da caridade. Então, a Casa Espírita tem os seus trabalhos voltados tanto para a caridade material, que é o trabalho com as famílias mais carentes, em todos os sentidos, como tem o trabalho da caridade espiritual, ou seja, nós fazemos caridades para os espíritos que estão desencarnados, ou seja, para as pessoas que estão no mundo espiritual, porque também sofrem igual os encarnados. Então, o trabalho da caridade, como princípio da casa espírita, fez com que o espiritismo crescesse no Brasil, porque
não há quem não tenha dores e precise de uma consolação, precise de um alívio, precisa de um conselho, de uma cura, e na casa espírita isso às vezes é encontrado. Temos atualmente um trabalho de assistência e promoção social com famílias mais carentes, principalmente aquelas que não têm nenhum tipo de renda. Dentre essas famílias, a maioria são de mães solo, né, como se diz hoje, que cria os filhos e ainda tem que buscar renda para sustentá-los. E, através desse trabalho de assistência e promoção social, nós doamos a cesta básica, damos uma assistência, até com a ajuda do Iris, que é o nosso assistente social que participa da casa, para outras questões que elas precisem e que podem ser encontradas nos órgãos da assistência social que hoje existe na rede pública, e também, de alguma forma, nós damos um suporte do evangelho para com elas, já que quase todas são de religiões que conhecem o Novo Testamento e se sentem à vontade em estudar o evangelho na casa espírita. O Caminheiros ele mantém um processo de recolhimento dos gêneros alimentícios para a confecção de cesta básica bem diferente da maioria das casas espíritas. A maioria das casas espíritas organiza uma lista com os gêneros que vai precisar, divulga isso para as pessoas que frequentam a casa, todo mundo faz as doações até completar todo mês a cesta. Nós não. Além da campanha interna, que seria esse tipo de assistência dado pelos frequentadores da casa, nós costumamos ir à rua e pedir os gêneros alimentícios de porta em porta, mas não assim de maneira aleatória. Nós vamos, há anos atrás, nós íamos à rua, aí batíamos de porta em porta, aí as pessoas que queriam nos auxiliar com a doação de gênero, nós cadastrávamos o nome e o endereço dela direitinho naquela rua, e nos meses seguintes a gente só bate na porta das pessoas que aceitaram participar da campanha. Então, temos essa chamada campanha externa e a campanha interna, que eu te disse, que é aquela que a gente faz junto às pessoas que frequentam a casa. Agora, nesse tempo de pandemia, há mais de um ano que a gente não faz a campanha externa, porque para bater de porta em porta, a gente teria que ter contato com as pessoas que a gente não tem uma ideia das condições. Então, hoje, nós fazemos uma campanha toda ela virtual, onde, além das pessoas da casa que continuaram contribuindo, a gente tem recebido colaboração de pessoas externas, tanto de outras casas espíritas, ou até mesmo pessoas que dizem, vocês fazem esse trabalho, ajuda pessoas carentes, vou fazer uma doação, e passa, então, a fazer uma doação para a confecção das cestas básicas. Então, nós estamos mantendo, nesse período de pandemia, um dia só por mês, onde uma equipe reduzida vai à casa, organiza as cestas básicas, aguarda as pessoas das famílias carentes, entrega a cesta básica no portão para evitar o contato e, terminado o serviço, encerra seu trabalho. Então, o que acontece? É um mínimo de pessoas possíveis para evitar aglomeração, para evitar que pessoas que a gente não tem a convivência diária possam estar participando, mesmo que de boa vontade, para a campanha, porque a gente não tem como monitorar todo mundo. Então, as pessoas que fazem esse trabalho são sempre as mesmas. É sempre aquele mesmo grupo que todo mês vai para lá e faz todo o processo
da preparação e distribuição das cestas. Aí, às vezes, uma pessoa assim, bastante empolgada, eu quero também participar. A gente diz, não pode, porque a gente se abre para uma pessoa, a gente vai ter que abrir para todo mundo que tem vontade de ajudar, e daqui a pouco a gente não tem mais controle de quem está vindo, de onde está vindo, de como está a situação da pessoa em termos de exposição. Então, a gente prefere ter aquele grupo pequeno, porque são as pessoas que já são conhecidas da casa, que já trabalham há anos nessa campanha, e a gente sabe como está a saúde de todo mundo. Um dos princípios do Espiritismo é justamente, primeiro, combater o materialismo, porque o Espiritismo é justamente o contrário do materialismo. O materialismo não acredita em nada além da matéria, e toda e qualquer religião que acredita que existe alguma coisa além do corpo físico, que preexiste a morte, é uma instituição espiritualista. E nós, então, por esse motivo, somos espiritualistas. Aí a outra questão é que um dos princípios do Espiritismo é desenvolver a fé raciocinada. Ou seja, você crê porque você conhece e acredita naquilo que passa a ser sua crença. E não uma crença cega, baseada que, não, fulano falou que é assim, então vou acreditar porque falou que é assim. Então, por isso que na casa espírita as pessoas desenvolvem uma fé estudando, conhecendo, tirando todas as dúvidas, para que não haja assim uma confusão no crer e faça depois, por qualquer motivo, a pessoa descrer. Normalmente a gente diz assim, a pessoa tem que acreditar nos princípios espíritas e não nas pessoas. Porque toda vez que você deposita a sua fé numa pessoa, você vai sempre se frustrar, porque no mundo de provas e expiações que estamos vivendo, não existe ninguém perfeito. E lá, em algum momento, essa pessoa vai apresentar alguma falha e vai frustrar aquela pessoa que endeusava ela como se ela fosse uma pessoa perfeita. Por isso que a pessoa, para seguir o Espiritismo, tem que crer nos princípios que a doutrina espírita oferece, onde o maior deles é a crença em Deus, e não nas pessoas. Ela está entre as duas, ela tem uma notícia triste. Ela